Meu nome é João Paulo, sou aqui da Paróquia Rainha da Paz, aqui pertinho de vocês, vizinho de vocês, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Isso aqui tá melhor, você tá falhando. E aí? Amém? Tá melhor esse? Glória a Deus. Como eu dizia, meu nome é João Paulo, sou da Paróquia aqui Rainha da Paz, comunidade Nossa Senhora Aparecida, sou do grupo de oração Amor da Cruz. Estou coordenador atualmente no grupo de oração. Meu coordenador aí regional está aqui. E nosso grupo de oração é um grupo missionário, onde temos levado e partilhado a palavra de Deus aos corações. Temos levado a palavra aonde o Senhor tem nos enviado. Amém? E essa noite, com a alegria imensa, venho para partilhar a palavra de Deus com vocês, para buscar as coisas do alto, para clamar o poder de Deus em nossos corações. Essa noite, o Senhor nos chama a receber mais da sua graça, a buscar o céu pelo lado de dentro. Quem aqui está sedento da graça de Deus, diga um amém. Eu creio que essa noite Deus quer falar poderosamente ao seu coração, de uma forma muito pessoal, muito íntima. Deus, Ele nos revela o seu amor, a sua graça. Essa noite vamos contemplar de uma forma especial a face de nosso Senhor, a cruz de nosso Senhor. O Senhor, Ele quer intimidade com o nosso coração nessa noite. Deus quer falar de uma forma muito íntima e Ele nos chama a se aproximar dEle. Então tenha certeza que essa noite o Senhor, Ele quer intimidade com o seu coração. Deus, Ele te chama a uma experiência de amor, a vivenciar os carismas, a graça, o poder do Espírito Santo. Então somos chamados a nos abrir, a buscar este amor que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Paulo, já estou aí na renovação carismática, mais de 20 anos, faz tempo que eu falo isso, né? Mais de 20 anos. Tá aí, somos aí os dinossauros da renovação. Glória a Deus, né? Glória a Deus, isso é sinal de perseverança na graça do Senhor. Amém? E é bom demais poder servir o Senhor e deixar que o Espírito Santo Ele nos conduza. E nessa noite o Senhor nos chama a entrar no seu coração enxagado de amor. O Senhor nos chama a contemplar a sua graça, a olhar para a sua cruz, a viver o evangelho da cruz, a poder olhar para a cruz e contemplar a sua graça e nos santificar. Ao entender a vontade de Deus, ao entender a graça de Deus nos nossos corações, nós somos santificados, somos levados a uma experiência, a um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Ele nos chama a contemplar, a meditar a sua graça, a receber do seu amor. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se santifica no amor do Senhor. E essa noite, para que possa se cumprir essa noite profética, o Senhor Ele fala aos nossos corações através de um tema maravilhoso, um tema do início da minha caminhada que me levou a se aproximar de Jesus, que me levou a iniciar o meu processo de conversão, que é a cruz do Senhor. O tema dessa noite é: Jesus carregou sobre si o peso dos nossos pecados. Jesus carregou sobre si o peso dos nossos pecados. Ao olhar para a cruz, podemos contemplar Jesus crucificado, Jesus que por amor deu a sua vida para a redenção da humanidade, para que o homem pudesse ser salvo. Jesus Ele morreu na cruz, Jesus Ele derramou o seu sangue. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Jesus se colocando na cruz, se entregando para ser crucificado, Ele salva, é a remissão da humanidade, a humanidade que estava condenada. A humanidade estava condenada, meus irmãos, e Jesus veio até nós para nos dar a libertação. Através da morte de Jesus na cruz, podemos contemplar
contemplar a maior prova de amor de um Deus que nos ama. Através da morte de Jesus na cruz, o homem foi salvo, o homem foi liberto. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si tudo o que necessitamos para ter essa liberdade, para ser livre no seu amor. Então Jesus pagou com a sua própria vida pelos nossos pecados, morrendo na cruz. É interessante que imagina o diálogo de Deus com Deus Pai falando com o seu Filho Jesus. Filho, a humanidade necessita ser salva, e somente você indo até eles e morrendo numa cruz, eles poderão ser salvos. Porque não adianta mais eles buscarem sacrifícios de animais, que era uma forma simbólica no Antigo Testamento, onde eles se cobriam com o sangue dos animais para purificar. Era uma forma simbólica. Isso não os levaria novamente para o céu, porque com o pecado original o homem perdeu o céu. E somente Jesus, morrendo numa cruz, poderíamos novamente entrar no reino dos céus, poderíamos novamente ser salvos. E Jesus, olhando para Deus naquele momento, ele diz: Pai, se é necessário que eu vá morrer, então eu vou. Eu aceito essa missão dolorosa, mas eu vou. E quem profetiza isso no Antigo Testamento é Isaías. Vamos ver o que Isaías está dizendo aqui, mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus, profetizando. Pega comigo aí Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 5. Isaías 53, versículo 1. Amém, misericórdia? Vamos ver o que o profeta Isaías está narrando, profetizando sobre o Messias, preparando a humanidade para a vinda do Senhor. Profetizando o que vemos na história e na vida de Jesus. Versículo 1 até o 5. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era escória da humanidade, homem das dores, experimentado no sofrimento, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nos reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Palavra do Senhor. Jamais o mundo viu ou verá um acontecimento como este. O Filho de Deus, feito homem, foi crucificado e agonizando durante 3 horas numa cruz. 3 longas horas de dores, sofrimentos inenarráveis, na pior forma de suplício que o Império Romano condenava os seus opositores, bandidos e malfeitores. Assim, Jesus foi tratado ao ser pregado numa cruz. Isaías está narrando aqui todo o sofrimento,
todo esse suplício de Jesus, tudo que Jesus passou no alto da cruz, por amor à humanidade. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele sofreu por nós na cruz, para que nós tivéssemos a libertação, para que o coração do homem fosse curado. Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, o seu sofrimento nos salvou. Essa foi a maior prova de amor de um Deus que nos ama, que foi capaz de morrer numa cruz. Jesus não precisava ir para a cruz, bastava uma gota de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para que o homem fosse curado e liberto, fosse salvo. Mas Ele deu até a sua última gota de sangue. Jesus, do coração dele, quando foi transpassado, jorrou água e depois sangue. Quando do coração, do corpo do homem, já não jorra mais o sangue, e aí vem a água, é que já não tem mais sangue no corpo. Jorrou o sangue e por fim a água, né? Então Jesus, Ele derramou até a sua última gota de sangue. João 3,16 vai dizer: Deus amou de tal ponto o mundo que deu seu Filho único para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus morreu na cruz? Por amor à humanidade, para que o homem tivesse a oportunidade de voltar ao coração de Deus, porque não havia outro jeito. Por isso que Jesus, Ele fundou a Igreja Católica como meio de salvação para a humanidade. Através da igreja, a igreja no original do grego significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Através da morte de Jesus na cruz, Ele deu a sua vida por nós, Ele fundou a igreja com o derramamento do seu sangue. Ele fundou a igreja. A igreja, ela foi escolhida, os apóstolos, ela recebeu uma alma que é o Espírito Santo, e os apóstolos saíram a evangelizar, a anunciar a boa nova da salvação, que Jesus morreu por amor, que através de Jesus somos resgatados, temos a oportunidade de voltar ao coração de Deus. Este é o amor de Jesus para com a humanidade. Santo Agostinho, ele vai dizer: a cruz é uma escola. Quando olhamos para a cruz, aprendemos com Jesus a valorizar o nosso sofrimento, aprendemos a valorizar as nossas dores, porque Jesus, ele teve que passar pela cruz para depois subir ao céu, e ele nos ensina que é necessário sofrer pelo Evangelho. São João da Cruz vai dizer que amor se paga com amor. Jesus morreu por amor a nós e devemos morrer por amor a Ele também. É interessante que um santo da igreja chamado São Maximiliano Maria Kolbe, Nossa Senhora apareceu para ele dizendo assim, ainda ele tinha 10 anos de idade quando ela apareceu para ele, e disse para ele assim: eu tenho 2 coroas na minha mão, uma branca e uma vermelha, escolha uma. E ele disse assim: eu quero tudo que vem de Deus, então eu escolho as 2. A branca significava a pureza, a castidade, e a vermelha significava o martírio. E assim ele viveu uma vida de santidade, foi um sacerdote e morreu na evangelização por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial e ele deu a sua vida para salvar 9 almas que estavam condenadas ao inferno. Ele evangelizou, ele cumpriu, ele assumiu a missão de evangelizar aqueles homens. Ali eram ateus, eram judeus. Ele deu a sua vida para que aqueles homens pudessem ser salvos. Olha o que vai dizer Colossenses 1,19: porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que o preço do próprio sangue na cruz restabeleceu
a paz a tudo quanto existe na terra e no céu. Foi através de Jesus que houve essa reconciliação do homem com o coração de Deus. O Papa Emérito Bento XVI vai dizer o seguinte: Cristo ressuscitou e derrotou sempre a morte. Então poderíamos compreender verdadeiramente o mistério da cruz. Jesus, ao morrer na cruz, ele venceu a morte. A morte já não tinha mais forças contra Jesus, contra a humanidade. Jesus, ele venceu a morte, dando a oportunidade da salvação, da eternidade ao homem. O Papa Francisco vai dizer o seguinte: a cruz de Jesus é a palavra com que Deus respondeu ao mal do mundo. A cruz de Jesus é a palavra que o Senhor respondeu ao mal do mundo. Dando a sua própria vida, Jesus salvou a humanidade. Então o Senhor, ele nos chama a olhar para a cruz e a meditar a cruz em nossas vidas, a valorizar o nosso sofrimento, as nossas dores. É interessante que São João da Cruz, ele diz o seguinte: quando estiveres sofrendo, olha para a cruz e cala-te, porque ao olhar para a cruz você vai ver o próprio Deus, que não merecia estar na cruz, mas por amor ele se deixou ser crucificado, por amor a cada um de nós. Então que não deixemos as dificuldades das nossas vidas nos tirar da graça de Deus, que o teu sofrimento possa levar você à santidade, possa nos levar a uma vida de santidade, que a cruz que pesa sobre nós nos leve a nos santificar, porque o verdadeiro avivamento vem pela cruz. Aquele que quer uma vida com Deus, uma vida de intimidade, que quer ser cheio do Espírito Santo, ele precisa viver a cruz do Senhor, ele precisa valorizar o seu sofrimento, porque hoje se prega a teoria da prosperidade, é uma troca com Deus. Deus, o Senhor me dá bens, me dá uma fortuna e eu faço a tua vontade, eu evangelizo. Deus não faz troca. Deus, ele nos dá a sua graça gratuitamente. Deus reconhece um coração que sofre por amor. Deus reconhece, Deus conhece o nosso coração e ele sabe da nossa perseverança. Por isso que todos os santos da igreja, ao sofrerem por amor a Jesus, tiveram uma intimidade com o Senhor. Eles se aproximaram do Senhor com o seu sofrimento, porque eles foram fiéis. O Senhor deu a liberdade ao homem, o Senhor deu o livre arbítrio ao homem. Por que Deus deu essa liberdade ao homem? Porque o homem só pode amar se ele for livre. Ninguém pode amar sendo obrigado. Imagina o Zé Carlos aqui, eu falo para ele assim: você vai amar, vai me amar, mas você está sendo obrigado, uma arma na cabeça dele. Ele vai amar com o coração? Não, ele está sendo o quê? Obrigado. O amor tem que ser livre, e é por isso que Deus deu a liberdade ao homem. Deus poderia muito bem controlar a humanidade como uma marionete, mas Deus falou: eu quero os meus filhos, eu não quero escravos, eu não quero marionete, eu quero aqueles que me amam de coração, com a alma. Por isso, amor se prova com amor. Deus espera que cada um de nós possamos amá-lo. Deus espera que possamos olhar para a cruz e aprender a viver esse amor em nossos corações. Que o sofrimento que você tem vivido te leve à santificação. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: transforma teu sofrimento em graça. Que a sua cruz, que o sofrimento que você tem vivido te leve a viver a graça de Deus, a receber mais da graça de Deus. Se você, diante das dores, da provação, você toma uma decisão em passar essas dores por amor a Jesus, você sai fortalecido da sua provação. Mas se você entra na murmuração, se você desiste de Jesus, você cai no pecado, na maldição. Então nós temos duas opções quando passamos pela cruz: imitar Jesus, que por amor foi para a cruz, ou se entregar
ao desespero, se entregar ao pecado. Então, quando olhamos para a cruz, temos que tomar posse do sangue derramado na cruz. Foi um sangue derramado por amor a nós, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa santificação. Foi um enfermo de amor, curando nós enfermos da alma. É a crucificação de Jesus. É o amor do Senhor provado na cruz por cada um de nós. O outro lado da cruz é meio. O Senhor nos convida a olhar para a cruz e ser pregado com Ele. São Francisco de Assis, o seu amor era tão grande por nosso Senhor Jesus Cristo, que ele recebeu as chagas em suas mãos. O Padre Pio, na sua experiência de amor com Jesus, ele se uniu de tal forma, com tanto amor por Jesus, que ele recebeu as chagas em suas mãos. Ele sofreu em suas mãos as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um estigmatizado. Ele trazia sobre si as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus compartilhou com ele o sofrimento. Há uma beata na igreja, se me lembro bem, eu acho que é Catarina Emerick, que Jesus deu um dom para ela, de toda sexta-feira sofrer a paixão dele. Ela sofre a crucificação de Jesus toda sexta-feira, por amor às almas, pela conversão do mundo. Olha que tremendo isso. São Francisco de Assis um dia estava diante da cruz, contemplando a cruz, olhando as chagas do Senhor, e ele começou a chorar. E ele chorava. Um homem pagão passou perto de São Francisco, olhou ele e falou: por que você está chorando? E aí ele começou a falar de Jesus crucificado. Olha quanto amor, olha um Deus de amor que deu a vida por nós, que foi crucificado, teve as suas mãos transpassadas por pregos, os seus pés transpassados por pregos, uma coroa de espinho, foi humilhado por aqueles que ele estava dando a vida. E aquele homem começou a chorar também e se converteu. A cruz, ao ser meditada, ela traz a conversão aos nossos corações, ela nos leva à libertação. Satanás não suporta a cruz, porque foi aonde ele perdeu, foi aonde Jesus deu a sua vida, vencendo o pecado, vencendo a morte. Jesus nos chama a olhar para a cruz, a contemplar com a nossa alma, com o nosso coração, porque Nossa Senhora é um grande exemplo para nós. Nossa Senhora das Dores é aquela que levou sobre si, que levou no seu coração tudo que Jesus passou. Ela viveu no seu coração. São João Crisóstomo vai dizer o seguinte: quem estivesse no Calvário veria dois sacrifícios, dois altares onde havia dois sacrifícios. Um era o corpo de Jesus na cruz e o outro era o coração de Maria. O que Jesus passou, viveu no seu corpo a paixão, Nossa Senhora viveu no seu coração. Que possamos aprender com Nossa Senhora. Ela se uniu ao seu Filho na cruz, nos ensinando a viver esse amor, nos ensinando a viver a paixão de Cristo na nossa alma e no nosso coração. Amém? Que a cruz seja para nós sinal de santificação, meus irmãos. A cruz é para nós um sinal de libertação. Antes era um sinal de condenação. Os piores bandidos eram colocados na cruz, mas Jesus santificou a cruz, derramando o seu sangue, e a cruz se tornou sinal de salvação e de libertação para nós, sinal de cura, de restauração para nossas vidas.
E é isso que o Senhor quer realizar nessa noite. E eu te convido a ficar de pé neste momento, para que juntos possamos, nessa noite, vivenciar e contemplar a cruz do Senhor como um sinal de salvação em nossas vidas. Que ao olhar para a cruz do Senhor, possamos ser curados, ser libertos pela graça de Deus. Que a partir dessa noite o teu coração possa ser curado pelo poder da cruz, pelo sangue derramado no alto da cruz. É um enfermo de amor, nosso Senhor Jesus Cristo, curando nossos corações feridos. Lembre-se disso, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Ao olhar para a cruz, vamos meditar a paixão do Senhor, o amor do Senhor que nos resgata, que nos cura nessa noite. É o amor do Senhor que traz a restauração, que nos santifica. Essa noite o Senhor, Ele vem derramando o seu sangue precioso. Essa noite o Senhor nos leva a vivenciar essa paixão, essa morte de cruz, e nos leva a nos santificar. Jesus, no alto da cruz, Ele está olhando para mim, está olhando para você, dizendo: filho, filha, foi por amor a você que eu morri na cruz, foi para que você tivesse a libertação, foi para que você tivesse forças para caminhar. Eu morri na cruz por amor a você, para que a tua alma seja salva, para que o teu coração seja curado, seja liberto. Toma posse, meu irmão, minha irmã, que não seja em vão a morte de Jesus na cruz, que o sangue derramado no alto da cruz possa ser derramado sobre você como purificação da tua alma, como santificação, que sejamos restaurados pela graça de Deus. Como eu disse, o avivamento vem pela cruz. É assim que o Espírito Santo vai queimar como fogo no teu coração. Quando você entender o que é a cruz, quando você entender o que é o sofrimento na sua vida, quando você olhar para a cruz e tomar posse da graça de Deus, quando você olhar para a cruz e falar assim: por tuas chagas eu sou curado, por tuas chagas eu sou liberto, Senhor. E nessa noite eu tomo posse da tua graça, nessa noite eu tomo posse da cura que o Senhor está realizando em minha vida. Eu tomo posse do derramamento do teu Espírito Santo, da tua unção a queimar no meu coração, Senhor. Eu tomo posse do teu fogo a abrasar no meu coração nessa noite. Eu tomo posse, Senhor Jesus, do teu amor. Fala ao meu coração, Jesus. Fala ao meu coração ao contemplar a tua cruz. Como o Senhor falou para São Francisco: vai e reconstrói a minha igreja. Quando Francisco estava meditando, contemplando a cruz de São Damião, Jesus falou: vai e reconstrói a minha igreja. Que você possa escutar o clamor de Deus no teu coração, te enviando essa missão de evangelizar.